Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Vieira e na aula de hoje eu vou te mostrar mais um tipo de gráfico que você pode criar aí e colocar nos seus dashboards para mostrar e ilustrar os seus dados de uma forma diferente, que é o gráfico de semáforo. Então, conforme a gente tem algum resultado aqui, a gente vai ter o nosso semáforo acendendo e apagando ali as cores vermelho, amarelo e verde. Vamos lá? Olha só, é muito tranquilo de fazer esse tipo de gráfico. Esse tipo de gráfico funciona para outras imagens também. Aqui no nosso exemplo a gente vai fazer com semáforo, mas aprendendo como faz para semáforo, você consegue aplicar em outras imagens. Então você pode ter uma imagem da sua empresa específica ou do seu setor específico, você consegue fazer acendendo e acender e apagar ali essa imagem ou essa animação que você queira fazer, tá bom? O que a gente vai precisar para fazer esse tipo de gráfico, tá? Uma tabelinha muito simples com as regras das cores que você quer acender e apagar, como assim? Por exemplo, no meu exemplo aqui, o meu resultado, né, as minhas cores variam de verde, amarelo e vermelho. E eu vou colocar verde aqui, vou acender a cor verde, quando o meu resultado, ou seja, o resultado da equipe, resultado da meta, resultado do projeto, né, o seu resultado, for o quê? For maior do que 70%. No meu exemplo, tá? Você vai criar a sua regra aí. Eu vou acender amarelo quando o meu resultado estiver entre 40% e 70%. E eu vou acender vermelho quando o meu resultado for menor do que 40%, ok? Então você vai criar uma tabelinha com as suas regras de cada cor. Então se você tiver mais cores, você vai precisar colocar mais regras e assim por diante. Das imagens, o que eu fiz? Onde é que eu peguei esse semáforo? Eu peguei no Google, tá? Então se você não tem uma imagem para fazer, você vai pesquisar no Google uma imagem de preferência com fundo transparente, tá? Que fique esse quadriculado aqui. Normalmente as imagens PNG é que são com fundo transparente, tá? Então eu peguei esse semáforo, vou dar um botão direito aqui, copiar, e vou jogar para o nosso Excel. Vou começar uma planilha nova aqui, uma aba nova para a gente fazer. Então copiei lá, vou dar um Ctrl V aqui. Ele jogou aqui o nosso semáforo. Vou só diminuir ele, né? Para ter do tamanho que a gente consiga enxergar numa boa aqui. Vou criar a minha tabelinha aqui. Então eu vou ter um resultado. O resultado que eu estou trabalhando é aleatório, tá? Então eu vou colocar aqui igual aleatório entre 1 e 100%, né? 1 e 100, e eu vou dividir por 100 só para ter uma porcentagem ali. Então, sempre que eu atualizar esse número aqui, ou sempre que eu der um F9, ele vai calcular para a gente um número aleatório ali, só para a gente ter um número para brincar com as cores aqui. Vou criar as minhas regras aqui, ó. Então, nas minhas regras, eu vou ter 3 regras, né? Que eu tenho 3 cores. Então, eu vou ter aqui, ó, vermelho, amarelo e verde. Como que vai funcionar essas regras? Vermelho. Eu vou só escrever aqui para a gente saber quando que vai ser vermelho. Vai ser quando o resultado for maior do que 70%. Amarelo vai acender quando o resultado for menor ou igual a 70% e maior, ou maior, né? Maior que 40%. Então, nesse intervalo ali, ele vai acender amarelo. E coloquei errado aqui. Verde é maior. Verde vai ser maior do que 70%. Amarelo, menor ou igual a 70% e maior que 40%. E vermelho vai ser quando o resultado for menor ou igual a 40%. Então, essas são as minhas regras. Você vai criar as suas regras e assim por diante. O que eu preciso fazer agora? A gente vai criar um gráfico para cada cor, para cada regra que a gente criou. E o resultado desse gráfico, né, os dados desse gráfico, eu só vou trabalhar com 0 e 1, que é aceso e apagado. Então eu preciso colocar aqui nessa minha tabela o resultado conforme o intervalo que ele está. Então, por exemplo, 4% estaria aqui no vermelho. Eu preciso dizer para essa célula aqui que ela precisa estar marcada como 1. Né, como acesa, para a gente ter no gráfico lá as séries que a gente vai ter, 0 e 1. Então 0 vai ser apagado, que na verdade vai ser não disponível, e 1 vai ser aceso. Como que a gente faz isso? Eu vou colocar uma validação aqui, então vai ser, vou começar pelo vermelho aqui. Então é igual, se
o meu resultado, que está aqui na célula K5, for menor ou igual que 0,4, que é 40%, ou menor ou igual que 40%, pode ser também, então eu vou colocar 1 aqui, 1, que é 100%. Se não, eu vou colocar não disponível, não ponto disp, cuidado com o acento ali, senão ele não pega. Então, como que ficou aqui a fórmula? Se K5 for menor ou igual que 40%, que é a minha regra, eu vou mostrar 1 nessa célula, o número 1. Se não, eu vou mostrar não disponível. Por que não disponível? Porque no gráfico, o não disponível, ele não aparece nada. Então é isso que a gente quer, né? Ao invés de eu colocar 0, eu vou colocar não disponível, para nem aparecer no gráfico. Então, quando esse resultado aqui for menor do que 40%, a gente vai ter aqui na célula K8 o número 1. E quando não for, vamos dar um F9 aqui, ele vai ter não disponível, ok? É isso que a gente vai fazer para as outras células também aqui. Então é igual, se o meu resultado for maior do que 0,7 ou 70%, ponto e vírgula, eu vou mostrar 1, se não, eu vou mostrar não disponível. E aqui no meio do amarelo aqui, como é que a gente vai fazer? Se eu tenho duas validações, o resultado precisa ser menor ou igual que 70%, e maior que 40%. Então vamos lá, igual se, como eu tenho duas validações, eu vou colocar aqui, ó, e. Eu preciso que as duas validações sejam atendidas. Então, e. O meu resultado é menor ou igual que 0,7, ponto e vírgula. E o que mais que precisa ser verdadeiro? O meu resultado é maior do que 0,4, fecha parênteses. Então, e, essas duas condições, Se essas duas afirmações forem verdadeiras, as duas, ponto e vírgula, eu vou colocar 1 aqui nessa célula. Se não, eu vou colocar não disponível. E pronto, nós temos a nossa tabelinha feita. F9, vamos calcular. Ó. 24% está aqui no vermelho, 72% está no verde e 50% está no amarelo. Então pronto, nossa tabelinha está funcionando. O que a gente vai precisar fazer agora? Vamos criar as bolinhas aqui do nosso semáforo. Então, o que eu fiz aqui? Eu posso criar até uma forma aqui. Você pode copiar essas imagens da internet ou você pode criar aqui as suas formas. Olha só, eu criei aqui, já está... Nossa, eu criei já veio do tamanho certinho. O que eu vou fazer aqui? Vou primeiro fazer um tratamento nessa imagem. Na verdade, não vou mexer na imagem. O que eu vou fazer? Essas cores aqui, ó, vermelho, amarelo e verde, para mim estão muito claras, como se elas já estivessem acesas. O que eu vou fazer aqui para meio que apagar essas cores? Eu vou copiar essa bolinha aqui, Ctrl C, Ctrl V. Eu vou pintar ela de cinza, ou preto, até preto. E eu vou aplicar uma transparência. Então, aperta Ctrl 1 para habilitar aqui o formatar, ou botão direito, formatar forma. No preenchimento, que está sólido aqui, vou colocar uma transparência, 50% de transparência com fundo preto, ele vai meio que apagar esse vermelho. E eu vou só copiar e colar para os outros aqui, para o amarelo também e para o verde também. Assim, a hora que a gente colocar o gráfico ali que vai acender, vai dar um destaque maior, ok? Então, eu criei essas três bolinhas e eu vou agrupar todo mundo aqui. Então, seleciona todo mundo, o gráfico, as três bolinhas, botão direito, agrupar, só para eu conseguir mexer todo mundo de uma vez só, tá vendo? Tem um blocão aqui para a gente mexer. Maravilha. Agora sim, eu tenho, por exemplo, aqui a bolinha, vamos começar pelo vermelho aqui. Então, preenchimento, essa bolinha vai ser a bolinha vermelha. Eu vou colocar um vermelho bem forte, assim, vamos colocar aqui, ó, mais opções de preenchimento. Um vermelho mais claro, mais forte, para dar um destaque mesmo a hora que ele estiver aceso, assim, ó, bem clarão. Então, essa vai ser a minha bolinha do semáforo vermelho. Como que eu vou criar um gráfico para colocar essa bolinha lá? Eu vou criar um gráfico aqui, ó, de barras, de coluna, barras é o deitado, Vou criar um de colunas, sem nada. Quais que vão ser os dados desse gráfico? Então, vou aqui selecionar dados, botão direito, selecionar dados. Eu vou ter uma série que se chama vermelho, ok? E os valores dessa série estão aqui na célula K8, que foi o que a gente criou. Então, ou ele vai ter 1, ou ele vai ter não disponível. E quando ele está não disponível, ó, ele não aparece no gráfico. Então, dá um OK, dá um OK.
Vou dar um F9 aqui para ele calcular o resultado e vamos ver se a gente acha aí, ó, o vermelho. Por que ele apareceu aqui? Porque o resultado agora deu aleatório, né? 31% e 31% se encaixa na regra vermelho aqui que a gente colocou. Então ele está mostrando esse 1. O que eu vou fazer agora com esse gráfico? Eu vou definir o mínimo e o máximo do eixo Y aqui, né? Do eixo vertical. O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar que esse eixo ele começa em menos 0,2 e termina em 1,2. Por que eu estou dando essa folga aqui de 20% no caso, tá? Para a gente colocar um efeito de brilho ali na bolinha e o efeito não ser cortado. Então o efeito vai vir até aqui em cima e até aqui embaixo, tá? Como que a gente troca aqui essa série para a bolinha vermelha? Copia a bolinha vermelha, Ctrl C, clica dentro da série vermelha aqui e Ctrl V. Pronto, a gente já tem ali a bolinha vermelha. Então, quando o resultado aqui tiver 1, ele vai aparecer essa bolinha vermelha. Quando for ND, ele não vai aparecer nada. E é dessa forma que a gente vai fazer acender o gráfico, o semáforo ali. O que eu vou fazer agora? Vou deletar aqui, ó, deletar o título, deletar as linhas aqui do gráfico, deletar o eixo, deletar a série. E só vai ficar a bolinha, tipo a bandeira do Japão, né? No caso. O que eu vou fazer agora? Vou formatar aqui e tirar esse preenchimento branco, né? Porque senão ele vai encobrir tudo. Então vem aqui sem preenchimento, sem contorno. E eu só preciso agora alinhar. Olha, o contorno dessa bolinha aqui, ó, tá azul. Tá vendo? Dá pra ver aqui? O que eu vou fazer aqui? Vou copiar. Quer dizer, copiar não. Vou formatar aqui o contorno, vou deixar preto. E vou copiar de novo aqui pra dentro. Copia e cola e daí fica preto. E agora eu só preciso alinhar aqui com o meu semáforo ou a minha imagem, tá? A primeira vez que você for fazer isso, você vai ter que dar uma alinhada bem certinha, né? E esse é uma parte um pouco trabalhosa, mas você vai fazer isso uma vez, ó. Com alguns cliques você já faz. Então tá ali o vermelho bem em cima do semáforo. E o que eu vou fazer agora? Vou selecionar aqui a bolinha, a série, e vou colocar esse efeito aqui, ó, de brilho. Já tem pronto, tá? Então, você tem mais cores brilhantes aqui. Eu vou colocar o vermelho, porque é um semáforo vermelho, tá? Ou você pode até ir aqui em efeitos de brilho, né? Mais opções de brilho. E aqui você consegue mexer no tamanho do brilho. Então, vou colocar aqui, ó, 16, tamanho do brilho. E ele fica como se tivesse a luzinha acesa ali. Vamos dar um F9 aqui para ele calcular. Algo que não seja vermelho, né? Então, 50%, ó, não é vermelho, apagou, porque não tem o gráfico ali. 36% é vermelho, acendeu vermelho. E aí eu só vou agrupar aqui o semáforo com o gráfico, então agrupar. E aí eu posso mover esse semáforo e ele continua funcionando da mesma forma, ok? Então é muito fácil de fazer isso, a gente só vai fazer agora com a bolinha amarela, vou copiar e colar, e verde, vou deixar uma bolinha para cada um. É bom você ter essas imagens aqui, essas bolinhas, ou que você for usar de backup, para você poder mexer depois, porque eu não consigo copiar do gráfico para a planilha, eu consigo copiar da planilha para o gráfico, tá? Então sempre deixa ali de backup as tuas imagens para você conseguir editar, por exemplo, se eu quiser um vermelho diferente, eu venho aqui e pinto de um vermelho diferente e copio e colo aqui para o meu gráfico, tá? O caminho inverso eu não consigo fazer. Então, deixa eu dar um Ctrl Z para voltar aqui e pronto. Bolinha amarela, vamos lá, formato da imagem, vou pintar de amarelo. Eu não gostei muito desse amarelo. Deixa eu ver. Mais coisas de preenchimento. Amarelo. Um amarelo bem vivo. Como é que faz aqui? Eu vou fazer esse amarelo aqui. Não gostei muito desse amarelo, mas tudo bem. Aqui, pronto. E agora que eu já tenho um gráfico pronto, posso só copiar e colar. Então, vou copiar esse gráfico e colar aqui, ó. Dá até para ver, ele está todo invisível, né? Porque a gente deixou sem preenchimento, sem nada. Mas dá para ver por aqui que ele está aqui ó, na série vermelha. Eu vou clicar e arrastar para a série amarelo, porque eu vou fazer o amarelo agora. E aí ele já vai aparecer aqui a série amarela. Eu só preciso agora copiar a bolinha e jogar aqui para dentro. Pronto. E como ele já está do tamanho certo, eu só vou arrastar aqui em cima do semáforo. E colocar aquele efeito ali de brilho. Então, efeitos da forma, brilho, mais opções de brilho ali. Brilho,
vou colocar um amarelo ou quase um laranja, da cor do tamanho 16, que ficou o outro, deixa eu ver aqui. Vamos ver, F9, vermelho, tamanho que ficou outro, 16 com 40% de transparência. Então vou fazer igual. 16 com 40% de transparência. Pronto, temos o vermelho, temos o amarelo. Deixa eu tirar essas linhas de grade que eu não gosto. Vou deixar só na minha tabelinha aqui. Página inicial, vou deixar uma borda aqui, pronto. Então, ó, vermelho e amarelo funcionando. Só falta o verde agora. Vou copiar e colar. Ctrl C, Ctrl V. A série está puxando aqui do vermelho, eu vou clicar e arrastar para o verde. E agora eu preciso que venha o verde aqui. Verde, verde, verde. Aí, verde. Essa bolinha aqui vai ser a bolinha verde. Formato, preenchimento. Vou colocar um verde... Quero um verde mais vivo. Assim, ó, um verdão mesmo. Pronto. E Ctrl C, Ctrl V. Já vou nas opções de brilho aqui, ó, direto. Vai ser um brilho verdão. 16, tamanho 16, com 40% para ficar igual a todo mundo ali. E agora eu só vou arrastar para cá. E pronto, nosso semáforo está funcionando. Então vamos lá. 92% verde. 18% vermelho. Pá, 55% amarelo. Beleza, pessoal? Que mais que eu fiz ali no exemplo? Coloquei uma plaquinha, tá? E aí a plaquinha você pode também pegar da imagem e o título ali que eu coloquei no meio, eu fiz como? Fiz com uma forma. Então coloquei uma forma aqui. E na fórmula dessa forma eu coloquei igual a minha célula de resultado. E aí ele vai puxar aqui o texto do resultado para essa forma. Aí você pode só tirar o preenchimento, né? Sem preenchimento, sem contorno e formatar o texto. E aí você pode colocar em cima da imagem que você quiser, pode colocar aqui um efeito de texto. Aí você vai formatando. Então se eu quiser, deixa eu agrupar todo mundo aqui, né? Para conseguir mover. Agrupar, opa, Ctrl você. Agrupar e pronto, vamos lá. Então eu poderia colocar o resultado aqui em cima com, sei lá, uma bandeirinha, com alguma coisa, algo do gênero, ok? E aí você vai formatando o teu gráfico, o teu dashboard. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o conteúdo da aula de hoje, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa um curtir aí se você gostou, deixa um comentário se isso te ajudou, se isso foi útil para você, tá? Compartilhe com alguém que possa ser útil também, que você conhece, que trabalha com Excel. E se você quer aprender mais coisas de Excel, tá? Não esquece que toda quarta-feira às 8 a gente tem live aqui no canal, então você pode participar, você pode conversar comigo, tá? Você pode chamar os teus amigos e colaboradores que trabalham com Excel para aprender mais com isso, tá bom? Eu vejo então vocês na próxima aula e é isso aí, então. Até mais. Tchau, tchau.